Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas, de debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. As águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu já não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Esse texto de Ezequiel 47, ele diz respeito às águas purificadoras. O profeta, ele teve uma visão. Ezequiel, ele tem várias visões. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que ele tem sonhos, e sonhos reais praticamente, e ele anota esses sonhos, essas visões. E essa é uma visão que estudiosos acreditam que diz respeito ao Mar Morto. Quem já ouviu falar do Mar Morto aqui na igreja? É um mar que existe lá no Oriente Médio, Israel. Ele é a 400 metros abaixo do nível do mar, então ele é bem baixo mesmo. Tanto é que se você for lá, você vai sentir um calor muito intenso, um calor muito complicado até. E por que ele tem o nome de Mar Morto? Porque ele é um mar de alta densidade de sal, muito sal. Ele não tem vida. O que é um mar que não tem vida? Você não pode beber aquela água. Se você ficar mais de 15 minutos naquela água, o seu corpo desidrata, porque o sal ele suga os seus componentes do seu corpo. Não tem peixe, não tem atividade marinha, não tem nada. Ele é um mar morto. Tanto é que se você entrar nele e for profundo, você não afunda, porque ele a sua densidade é maior que a do mar, para você ter uma ideia, porque é muito sal. Então acredita-se que esse texto está falando de quando a Nova Jerusalém descer. Nada, Ezequiel estava vendo a Nova Jerusalém descendo, e da porta da casa dessa Nova Jerusalém, que acreditam estudiosos é o Jardim do Éden, que vai voltar para cá, para a terra, que foi tirado daqui. As águas vão sair debaixo do altar de Jesus, debaixo do altar do Senhor, e vão descer pelo oriente, atingindo o Mar Morto. Não abaixa o meu som, porque eu estou com a garganta ruim, eu vou começar a querer falar mais alto e vai doer. E a hora que a água chegar lá no Mar Morto, vai purificar aquelas águas. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Deus começa a mostrar para Ezequiel que aquele mar vai ter peixes, os pescadores vão pescar, vai ter atividade, vai ter vida, vai voltar a vida. E essa água que desce do altar, que vai chegar lá e vai curar esse mar, e vai restabelecer esse mar, e vai tornar a vida deste mar. E aqui nós podemos entender algumas coisas, que é o que eu quero falar com vocês, sobre essas águas que purificam. Por que Deus mostrou essa situação para Ezequiel? Porque as águas hoje ainda purificam, as águas hoje ainda transformam. Nós vimos há 2, 3 semanas atrás, eu não me lembro, quando a Larissa decidiu pelo batismo, e eu comentei, eu falei bastante naquele dia, que as águas do batismo, elas saram, assim como a água do útero de uma mãe gera uma criança durante 9 meses e traz ela à vida. A água do batismo, ela devolve a vida. Aí você pode falar, como assim devolve a vida se eu estou vivo, pastor? Se você está vivo e ainda não é batizado, você é uma criatura de Deus. A Bíblia fala assim:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não tem esse negócio de, eu estou no muro, pastor, eu não sei se eu batizo, se eu não batizo. Não, se você não é batizado, você está no inferno. Mas eu fui batizado quando criança. Não se batiza uma criança. É só você olhar na Bíblia. Jesus foi batizado com 30 anos. João Batista batizava homens e mulheres, adultos. É só ler. E diante de Cristo é interessante. Não tem como dar desculpa. Não tem como falar, eu não sabia, eu não via, foi, não foi, minha mãe, meu pai. Não tem. Porque você tem a Bíblia e você tem capacidade de ler ela. Então, se você não lê, você vai padecer. Se você não ouviu, você vai padecer. A decisão é sua. As águas continuam transformando. Por que quando isso vai acontecer, pastor? Essa situação do Mar Morto, isso no milênio. Depois que acontecer a batalha do fim dos tempos, depois que a marca da besta, que já está praticamente aí, depois que tiver os 3 anos de paz e os 3 anos e meio de grande tribulação, aí acredite-se que a Nova Jerusalém vai descer, o Éden vai descer, e aí vai sair essas águas que vão purificar lá o Mar Morto. Mas hoje essas águas ainda transformam, e é engraçado que quando Deus quis mostrar para Ezequiel as águas que transformavam, ele levou a entrada da casa. O que é a entrada da casa? É onde está o altar do Senhor. Hoje a entrada da casa é a igreja. Hoje a igreja é o lugar que Jesus escolheu para que as águas saiam e transformem casamentos, transformem empregos, transformem pessoas. O único lugar que transforma o caráter de uma pessoa é a igreja. O único lugar que pode mudar a vida de uma pessoa é a igreja. Por que vocês acham, não sei se vocês já pararam para analisar isso, que existe hoje que eu estou falando hoje mesmo, nos dias de hoje, uma briga tão grande, se a igreja é essencial ou não? Por que tem tantas pessoas querendo que a igreja fique fechada? Por que tem tantas pessoas querendo fechar as igrejas? Porque eles sabem que a única coisa que pode mudar uma história, que pode mudar uma vida, é a igreja. Então, as pessoas que sabem disso querem mantê-la aberta, e o diabo usa seus enviados que existem, porque a Bíblia fala que nós estamos no meio de lobos, nós que somos cristãos, para tentar parar com isso, para tentar fechar isso. Então aqui a Bíblia fala assim, e levou Ezequiel à porta da casa. Para quê? Para ele ver como é que funciona, para ele ver como é que transforma, para ele ver que as águas que saem da casa do Senhor, as águas que saem do altar do Senhor, que é a palavra de Deus, ela pode purificar, ela pode restaurar, ela pode transformar. As águas do batismo, por mais que é uma piscina, que nem certa vez até uma prima da Poliana brincava, né? Eu vou lá nadar na piscina do pastor Júnior, eu vou lá nadar na piscina do pastor Júnior. Ainda não veio nadar, está com a vida toda bagunçada, mas ainda não veio nadar. Não é assim que funciona, porque aquelas águas, através de uma atitude da pessoa de se batizar, coloca ela na família de Deus. A Bíblia fala que Jesus escreve o nome no livro da vida, conforme está escrito lá em Apocalipse, e quando ele abriu o livro da vida, o nome de quem for batizado estará lá, o nome daqueles que foram batizados estará lá. Aí eu sei que você já está pensando, pastor, mas eu conheço uns batizados aí que só misericórdia de Deus. Sim, sempre tem o lobo com pele de cordeiro sempre vai existir, só que esses aí, infelizmente, eles vão pagar o preço no inferno. Mas eles se batizaram, pastor. Não tem problema, a Bíblia fala que aquele que se arrepende, confessa os seus pecados e é lavado pelas águas purificadoras, tudo está em Pedro, 1 Pedro, e depois voltam a praticar os mesmos erros do passado, as mesmas falhas do passado, é como um cachorro que come o próprio
Alguém já leu ou só eu? Come o próprio vômito. Ou então a porca que foi lavada e volta a rolar na lama. Então ele fala assim, a pessoa que se converte, aceita as águas purificadoras, mas depois volta para trás, é igual o cachorro que come o próprio vômito. E a Bíblia fala assim, haverá mais rigor no julgamento desta pessoa do que para Sodoma e Gomorra. Como é que acabou Sodoma e Gomorra, irmãos? Fogo do céu. Ele fala, haverá mais rigor no julgamento deles do que para no julgamento dessas pessoas do que para Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia é muito clara para isso. Nós somos filhos de Deus e temos que ter uma vida transformada, uma vida purificada, como essas águas estão dizendo. E nós, como que nós teremos uma vida purificada? O que essas águas vão fazer quando elas entrarem no Mar Morto? Vão trazer vida, vão devolver os animais. Você vai poder beber dessa água. Hoje você não pode, irmãos. Eu bati a mão meio forte e espirrou água no meu olho. Meu olho na hora vermelhou e ardia. Eu tive que ir lá comprar uma garrafinha de água mineral e ficar jogando até parar de arder, de tão difícil que é esse mar. Mas é lindo, a coisa mais maravilhosa, assim, é muito grande, bem bonito mesmo. Só que é um mar morto, não tem vida. Como a vida de muitas pessoas hoje em dia, eles até levantam de manhã para ir trabalhar, eles até têm uma família, até têm um filho, até têm um lugar, isso, homem, mulher, mas não tem vida, é morto. Fazem tudo para parecer vivo, mas está morto. E Jesus está falando, eu posso purificar, eu posso transformar, basta vir à casa. Não dá para fazer isso longe da casa. Não dá para fazer isso em outros lugares, é na casa. Tem que fazer aqui, é daqui que saem as águas purificadoras, é do altar que saem as águas que curam, é do altar que sai a palavra que liberta, que restaura. É aqui que você é confrontado com o seu eu, a sua maneira de viver muitas vezes errada, e você precisa pôr a sua casa em ordem. É aqui, nenhum outro lugar vai te confrontar, muito pelo contrário. Vão te elogiar, porque eles querem te manter ali preso, querem te manter ali naquela situação, eles querem te manter daquela forma, e muitas vezes a sua roda de amizade já está numa situação difícil, numa situação complicada, então eles querem te manter naquela situação também. Nós precisamos entender que quando Deus quis falar com Ezequiel, Ele falou assim, vamos à porta da casa. Vamos lá na casa. Eu quero ler um texto com vocês que está em em Efésios. A Simone leu um trecho de Efésios para começar, e eu quero ler um trecho de Efésios nesse momento. Efésios capítulo 4. Para começar, antes de passar a palavra para mim. Efésios capítulo 4. A Bíblia diz o seguinte no versículo 22 ao 24. Efésios 4, 22 e 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelos seus desejos de engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistam do novo homem, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Ele está falando assim, a igreja, a casa do Senhor é oposta, não tem como ser igual aos gentios. Ela é totalmente contrária às coisas que o mundo prega. E se você é cristão e se você quer ter uma vida com Cristo, ele fala aqui, despojeis. O que é despojar? Só não vou tirar a camisa aqui, senão vocês vão achar muita coisa bonita por baixo dessa camisa, né? Mas é tirar, é lançar fora. Você se despoja quando você tira a sua roupa. Então ele está falando assim, se você quer ter uma vida boa, uma vida tranquila, despojeis do velho homem.
aquilo que você fazia, aquilo que você era. É fácil? Não é, porque tem toda uma tradição, tem todo um comportamento por trás disso, tem toda uma história, tem toda uma vida, tem toda uma hereditariedade. Hereditariedade é complicadíssimo. Hoje eu até conversava com o Cleito na hora do almoço. Eu falei assim, eu tenho algumas dificuldades em aceitar certas coisas. Por quê? Porque minha mãe era assim, meu pai é assim, e eu cresci desse jeito. Tem coisas que eu não acho que eu posso ter, e Deus tem que ir quebrando. Ainda falei para ele, para mim chegar na onde eu estou hoje com um carro daquele que vocês veem ali parado ali, Deus teve que quebrar um monte de maldição e um monte de estratégia para mim chegar naquele carro. Eu acho que eu posso até falar, o meu pai está aqui, ele pode até confirmar. Ele tinha um Fiatinho 147, bem conservadinho, mas era um Fiatinho 147. Ele fez um consórcio comigo, isso em 2010, quando eu comecei o consórcio. Em 2011 ele ofertou um lance, foi contemplado no consórcio, tirou um novo Uno zero. Era aquele do momento, não sei se você lembra que passava todas aquelas corzinhas no comercial, era até bonitinho o comercialzinho, e ele pegou o mais top que tinha, que era o Way lá, 1.4, completaço. Irmãos, ele está aqui, ele não vai deixar eu mentir. Demorou mais de 3, 4 meses, não foi, pai? Para pegar o novo Uno para sair, porque eles não se achavam dignos, principalmente a minha mãe, de andar com o novo Uno. Tinha que andar com o Fiatão 147. E eu e meu irmão falava assim, pai, larga a mão disso, eles compraram um carro zero, joga, mete o pé nesse Uno aí, nesse Fiat 147, vai andar com o novo Uno. Ai, mas é perigoso, tem seguro. Ai, mas não sei. Irmãos, nós entramos em oração, eu, Tato e o André, para quebrar essa maldição na vida deles, para eles poderem comprar um carro novo. Aí graças a Deus depois pegaram o gosto e hoje anda até com um carro melhor que o novo Uno, né? Mas olha só que dificuldade que é. Ou seja, nós temos tradições, nós temos hereditariedade, coisas que vieram com a gente, e nós precisamos aprender a quebrar, ou seja, despojar, jogar fora, porque as águas que saem do altar são águas purificadoras. Muitas pessoas não alcançam grandes coisas aqui na igreja, irmãos, aqui neste lugar, na Igreja Sou de Cristo, porque tem medo, porque não acham que podem, que vão conseguir. Ah, mas eu não tenho estudo. Vai atrás de ver quantas pessoas que não têm estudo e são milionários, bilionários, porque acharam que podem, acharam que conseguiriam. Mas muitas vezes as pessoas ficam paradas. Então ele fala assim, ó, despoje, Paulo fala assim, largue o velho homem, despoje do velho homem os seus enganos, os seus desejos, as suas vontades carnais, que só querem levar você para longe de Cristo, para longe do Senhor. Aí ele continua, antiga maneira de viver, ele fala assim, ó, mude também a sua maneira de pensar e vos renoveis. Renove a sua mente, renove a tua forma de pensar, a tua forma de ver o mundo, renove a forma de você andar. Renoveis, no versículo 23, no espírito do vosso sentido. Ele está falando assim, ó, comece a ouvir o teu espírito e não a tua alma. Às vezes nós não entendemos isso, mas nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito. O espírito é o sopro que Deus deu lá no Éden. E a Bíblia fala que quando nós morremos, quem já estudou um pouquinho de Bíblia sabe disso, o espírito volta para Deus automaticamente, na hora. Pastor, mas se o cara for condenado, o espírito é de Deus, ele volta para Deus. O corpo, a carne, que é o que nos faz ter contato com as coisas, poder tocar as coisas e sentir, volta para onde? Para a terra. Porque do barro foste formado, ao barro voltarás. Gênesis 3,19. E a alma, irmãos? A alma é o teu caráter, a alma é vontade, desejos e emoções. É essa que vai para o inferno, é essa que pode ser salva
ou ir para o inferno. E aqui Paulo fala assim, renovem o seu espírito. Ele está falando assim, pare de deixar a sua alma mandar e ouça o Espírito. Irmãos, isso é muito simples de entender. A tua alma fala assim para você, rouba. O que o Espírito fala na hora? É errado, não é assim? E nós chamamos isso de consciência. Nós chamamos isso de consciência, mas é o Espírito, porque ele veio de Deus. E lá em Joel, Deus fala que ele gravaria as leis dele no nosso espírito. Então, quando nós vamos errar, o nosso espírito grita, não faz. Quando você está lá em casa e fala assim, eu já não quero ir na igreja não, estou com uma preguiça, isso é o corpo e a alma. O corpo e a alma. Aí o teu espírito fala, mas você precisa, vai. Aí fica aquela luta, e na maioria das vezes quem vence é o teu corpo. Estou cansado. Esses dias para trás eu até conversava com um irmão, pastor, vai bem no dia de culto, parece que baixou um cansaço. Eu falei, lógico, é a luta do corpo, da alma e do espírito, é um lutando contra o outro, querendo que você pare de fazer aquilo que vai te purificar, pare de ir na casa aonde vai te ajudar. Aí Paulo está falando assim, mude a sua maneira de pensar. Irmãos, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas sábias. Isso daqui é o corpo e sangue de Jesus, é a única coisa que pode te levar para o céu, além do batismo nas águas. Faça, toma decisão. Isso daqui como igreja, essa palavra que é pregada, todos os cultos aqui, é a única coisa que vai te ser cobrada quando você chegar diante de Deus. Ele não vai perguntar o carro que você andava, a casa que você morava, quanto você tinha na sua conta bancária, porque tudo isso é da terra e vai ficar na terra. Aí você vai falar, pastor, mas se o senhor prega que um dia nós vamos viver um milênio com Cristo aqui, e aí, onde eu vou morar? Se eu não tenho casa, se eu não deixei casa para os meus filhos, se eu não deixei casa para a minha família, irmãos, fiquem em paz, porque quando ele voltar para nós vivermos o milênio, a Bíblia fala que ele vai dividir as terras. Não sei se vocês já leram como é que vai ser o milênio. Alguém já leu como é que vai ser o milênio? As armas de guerra, como é que vão ser? Paz e enxadas. Alguém já leu? Os animais ferozes, o leão, como é que o leão vai ser? Ele vai pastar, ele vai comer grama. A Rafaela, o Benício, a Rafaela que ama leão, vai subir no leão, vai pôr a cabeça dentro da boca do leão e ele não vai fazer nada. Por quê? Porque Deus vai tirar a ferocidade, Deus vai tirar o pecado do mundo, não vai haver pecado. Satanás e seus anjos vão estar amarrados no poço do abismo durante um milênio. Mas nós precisamos entender como é que isso vai funcionar, para nós podermos moldar e mudar a nossa maneira errada de viver. E como que nós vamos fazer isso? Através das águas purificadoras, através da palavra que sai do altar do Senhor e vai limpando, vai regenerando, vai transformando e vai trazendo vida. Irmãos, eu posso garantir, eu poderia até dar meu testemunho aqui, mas não posso por causa dos tempos, das coisas, de ceia. Mas irmãos, não erra confiar no Senhor, não erra acreditar no Senhor, não erra colocar a sua esperança e esperar no Senhor. Lutar contra a carne, contra as vontades da carne e falar, não vou fazer, isso é errado o que eu estou fazendo, e começar a agir conforme o Espírito. E por último, Paulo fala aqui nesses 3 versículos que nós lemos, que a transformação é de dentro para fora. Com o pecado de Adão, lá no Éden, antes do pecado, nós éramos espírito vivificante. Nós tínhamos um corpo para contato, mas nós éramos espirituais. Nós que eu digo Adão e Eva, que não são os nossos ancestrais. Nós éramos espíritos vivificantes. O que isso quer dizer? Nós não obedecíamos à carne e nem à alma. A ponto, vocês vão entender bem isso agora que eu vou falar, a ponto de Deus todos os dias na parte da tarde fazer o quê? Vir e falar com o homem e com a mulher. Não tinha pecado. A partir do engano
da serpente, nós viramos almas viventes. O espírito diminuiu, a alma e o corpo fizeram uma aliança e cresceram. É por isso que você tem desejos sexuais, é por isso que você tem desejos carnais, desejos financeiros. É por isso que muitas coisas acontecem na sua vida, porque hoje você é uma alma vivente, e é por isso que você precisa de salvação, porque a sua alma te leva para o inferno. E é por isso que Paulo está falando aqui, a igreja é o oposto do mundo. Ou você vive a igreja, ou você vive o mundo. Se você quer viver a igreja, você tem que se despojar do velho homem e mudar a sua maneira de pensar, e viver as coisas do Senhor, e viver as coisas de Deus. Aí é engraçado, vamos voltar lá para o nosso texto de Ezequiel 47. Deus quer isso para a sua vida, Deus quer isso para a minha vida, mas nós queremos isso? Não. Por quê? Porque nós somos pessoas acomodadas, nós somos pessoas que nos satisfazemos com o mundo. Aí a Bíblia fala, se você ler comigo aí, no versículo 3, no meio do versículo aí, na segunda parte dele, e mediu 1000 côvados e me fez passar. Ezequiel não queria passar pelas águas, a ponto daquele homem, aquele anjo que estava falando com ele naquele sonho, fazer ele passar. Não, você tem que passar aí, irmão, você tem que passar por essas águas. Me fez passar. Irmãos, muitas situações que acontecem nas nossas vidas, é Deus te empurrando para você passar. Muitas coisas que Deus permite na sua vida, é Deus te empurrando para que você cresça, para que você prevaleça, para que você alcance as coisas do Senhor, mas você não quer. Por quê? Porque nós temos dificuldades com coisas novas, nós temos dificuldades, e isso é verdade. E se você parar para analisar na sua vida, tudo que é novo te traz insegurança. Perdi meu trabalho, e agora como é que eu vou fazer, não sei o que. Cara, é Deus te dando um livramento, abrindo uma oportunidade de você ter algo melhor. Só que Ele tem que te fazer passar, porque você não quer passar por aquilo, você sabe que não pode estar ali, você sabe que ali não é o seu lugar, mas você não quer sair. Por quê? Porque você já acostumou com as pessoas, você já acostumou com a situação, você já tem um cronograma, você já tem eu estou tentando achar uma palavra legal aqui, mas não estou conseguindo achar, né? Mas você já tem uma forma de agir praticamente automática. Você já percebeu que muitas vezes você chega no seu trabalho e não sabe nem como chegou? Você percebeu que às vezes você volta para sua casa e não sabe nem que caminho que você fez? Por quê? Porque você está ali acomodado e acostumado, e Deus vai te fazer, Ele te faz haver mudanças. Irmãos, e Jesus, nessa noite, o que Ele quer que eu passe para vocês, é que Ele está te chamando para ir mais fundo, para ir mais longe, para fazer algo mais na sua vida. Mas para isso você precisa tomar uma decisão, para isso você tem que querer. Todos os meses nós temos a ceia do Senhor, para isso você tem que tomar a ceia do Senhor, passar pelas águas do batismo. Mas pastor, eu fui batizado quando era criança. Eu também fui. Só que um dia eu aprendi que aquelas águas não serviram para nada, a não ser molhar minha cabeça e fazer eu chorar. Mas as águas que me fazem rir e que me dão direito à salvação, é as águas do batismo, conforme Jesus ensinou, conforme Jesus falou. E Jesus está falando para mim e para você, como Ele disse para Ezequiel: vem mais profundo. E Ezequiel fala: as águas estavam nos artelhos, nos tornozelos. Vem mais profundo. E a Bíblia fala, se você ler o versículo 4, e me fez passar, e as águas davam nos joelhos. Se você ler o versículo 4,
um pouquinho na segunda parte, ele fala assim: e me fez passar, e as águas davam nos lombos, até o ponto que chegou, irmãos, no versículo 5, onde a Bíblia fala assim: era um rio, não dava mais pé, tinha que passar a nado. O que isso significa, pastor? Deus está falando assim para mim e para você: pare de confiar aonde tem apoio, confia em mim. Pode entrar de cabeça, pode vir nesse rio a nado, que eu vou te sustentar, eu vou te levar, eu vou te fazer nadar. Para de ficar confiando nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias e situações. Comece a confiar em mim. Pode entrar nesse rio, pode entrar a nado. Irmãos, e algumas pessoas Deus mostra dinheiro. Ele joga o dinheiro assim no rio, e a pessoa está lá com a água nos joelhos, e Ele quer que você venha na confiança dele. Então Ele mostra que Ele tem dinheiro. Aí você pode falar: mas pastor, eu não entendi. Algumas igrejas só pregam o quê? Prosperidade. Então Ele mostra, ó, tem... e não é mentira, irmãos, não é mentira. A Bíblia fala que quando você deixa alguma coisa, por maior valor que tenha, por amor a Ele, você receberá ainda nessa vida. Ou seja, não é uma coisa para o fim do tempo, não é uma coisa para o milênio, não é uma coisa para o céu. A Bíblia fala: ainda nessa vida, 100 vezes mais aquilo que você deixou. Então existe sim, e Deus muitas vezes está jogando lá notas de R$100. Para quê? Para que você queira, para que você vá, para que você vença os seus medos, às vezes pela sua ambição, outras vezes pode existir uma doença na família, uma dificuldade no seu meio. Para quê? Para que você entre nessas águas profundas de confiança no Senhor. Ele faz você entrar, porque muitas vezes você não entra por amor, mas você entra pela dor. Ah, mas que Deus que é esse, pastor, que permite dificuldades, que permite sofrimento, para que a gente possa ir mais fundo? Um Deus que te ama, um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para que você fosse salvo. Um Deus que sabe que você vai sofrer um pouco por uma situação ou outra, mas a partir do momento que você entra nessa parte de confiança, nessas águas mais profundas, Ele pode te salvar, Ele pode te purificar e te levar para o céu. Mas muitas vezes nós estamos aonde a gente confia. Não, aqui eu confio, pastor, ali eu não confio mais. Aqui eu confio, pastor, ali eu não consigo ir mais. Irmãos, muitas vezes Deus vai jogar algumas situações num lugar mais profundo, para você aprender a nadar, para você aprender coisas mais. Eu um dia estava acomodado, eu um dia estava tranquilo, uma boa casa num condomínio, um bom carro para andar, um bom salário, viagens internacionais, e estava com as águas nos joelhos, e um dia Deus jogou algo mais profundo, e eu tive que aprender a nadar. Um dia Deus me tirou do meu lugar de acomodação, do meu lugar de firmeza dos pés, e eu tive que aprender a nadar. De um dia para a noite, irmãos, eu arrumei R$3.000 de dívida. De um dia para a noite, porque eu não pagava nada para servir onde eu servia, eu era pastor, isso e aquilo. E Deus falou: agora você vai ser pastor na tua igreja. Eu tive que alugar salão, comprar cadeira, pagar água, luz, energia, IPTU. Mas eu cresci, eu saí das águas no joelho e fui para o mar, e fui nadar,
Deus está falando comigo e com você nesta noite. Saia do teu lugar de acomodação. Saia do seu lugar de segurança, que te traz segurança, porque você já dominou. Vem para mim. É novo, você não conhece, é tudo diferente. Eu sempre falo aqui, de quarta-feira principalmente, eu sempre abro o coração de quarta-feira aqui. Eu achava que eu era pastor, irmãos, eu não era porcaria nenhuma. Sou pastor hoje. Pagando aluguel, cuidando de pessoas, fazendo, pintando e bordando e tudo. Hoje eu sou pastor, eu não era pastor. Eu era um trouxa que tinha o nome de pastor lá. Hoje eu sou pastor. Só que eu fui para as águas tranquilas, para as águas profundas. E Jesus está falando para mim e para você: saia do teu lugar de conforto, saia do teu lugar de segurança, venha para as águas profundas. Não tem apoio para os pés. Você pode se cansar, mas assim como eu fiz com Pedro, pode sair do barco, Pedro, anda sobre as águas igual eu estou andando. E Pedro andou. Aí veio os ventos, bateram nas suas pernas, as águas, as ondas. Ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus estendeu as mãos. Quando acabar o teu chão, Jesus está lá para te segurar, irmãos. Mas enquanto você estiver com as águas nos tornozelos, você não vai precisar de Jesus para nada. Enquanto você estiver com as águas nos joelhos, também não vai precisar de Jesus para nada. O grupo de louvor já pode se colocar lá, viu, gente? Fique à vontade. Enquanto você estiver com as águas nos lombos, você não precisa de Jesus para nada. Mas ele está falando assim, ó: entra no mar. Entra no mar da confiança. Entra no mar onde não tem sustentação. Deixa eu cuidar de você. Aqui na igreja tem um monte de exemplos de pessoas que pararam de confiar na sua sustentação, no seu próprio braço, e decidiram entrar no mar. O que é o mar? Senhor, está nas suas mãos, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir. E tem um monte de gente com testemunho aqui dentro da igreja, irmãos. Nossa igreja pequena, que Deus sustentou e que estão melhor hoje do que antigamente, que mudaram, se despojaram daquele velho homem e passaram a confiar no Senhor, passaram a confiar em Deus, passaram a ir mais fundo no Senhor. Jesus está chamando eu e você nesta noite: vem mais profundo, vem mais profundo, vem mais para perto de mim. Tem coisas boas aqui, tem coisas grandes e maravilhosas além da tua salvação, mas você precisa aprender a confiar em mim. Você precisa aprender a se colocar na minha presença. Para de confiar na tua carne. Para de confiar naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. Ele está falando assim, ó: venha nado, venha para perto de mim. As águas que saem desse altar são purificadoras. Irmãos, nós temos as células nas terça-feira, pouca gente participa. Tem oportunidade de fazer célula na quinta, não tem célula na quinta ainda. E tem um monte de gente vivendo depressão, um monte de gente vivendo dificuldades, porque mente vazia. E Jesus está falando: vem mais para perto de mim. Ai, pastor, mas é cansativo. Sabe que hora que eu chego do trabalho para fazer uma célula na terça-feira? Muitas vezes 7 horas da noite. Eu chego em casa, tenho que tomar banho, dar uma revisada no que vai ser falado, para não chegar lá e falar asneira. E 7:50, porque eu, como o líder da célula, tenho que chegar mais cedo. 7:50 está lá. 7:50 está lá.
e faço, irmãos. E muitas vezes a carne fala, não vai. Muitas vezes a carne fala, não faz. Mas eu sacrifico a carne e falo, não, tem que ir, porque isso aqui me fortalece. Isso vai fortalecer as pessoas. Até terça-feira uma pessoa comentou lá na célula, falou, pastor, que bênção que é a célula, que bênção que é isso daqui, ó. Porque a gente vê que as nossas lutas são as lutas de todos, e a gente consegue ver como é que o outro passou, como é que esse passou, e as coisas dão certo. E nós temos a oportunidade de ir mais fundo. Nós temos a oportunidade de ir ali além, mas nós não ficamos lá. E se Deus não fizer, Deus me fez. Se Deus não te jogar para as águas profundas, você não vai. Só que quando Deus te joga, irmãos, é do jeito dele, não é do jeito que você quer. Aí a Bíblia fala lá em Jeremias 29 que os pensamentos dele são bons para você. São pensamentos de paz, não de mal. Mas quando ele te joga, quando ele te faz ir, não é assim, olha, por favor, eu vou te dispensar do seu trabalho, você vai ficar 1 ano, 6 meses desempregado, mas depois eu vou te preparar algo bom, maravilhoso. Não é assim. Pum, do nada, ficou desempregado. Perde chão, perde tudo, perde confiança. E depois de um tempo a coisa acontece. Mas se você se programar, se você quiser essas águas mais profundas, as coisas são mais fáceis, as coisas são mais tranquilas. Nós precisamos aprender a ir um pouquinho além, aprender que o dinheiro é da terra, que bens materiais pertencem à terra, prazeres da carne te levam para o inferno, é oposição à igreja. Isso daqui é a melhor coisa. Aí você pode falar, pastor, sabe por que você está falando isso? Porque você é pastor, você quer que as pessoas se envolvam. Não, quem me conhece antes de ser pastor aqui sabe. Irmãos, um dia eu estava indo numa reunião, e reunião de diretoria de diaconato, não era nem reunião de culto, não, reunião de diretoria de diaconato, ou seja, para chegar lá, ouvir nego falar. Porque não está colocando, até hoje nós precisamos fazer uma reunião de diaconato, irmãos, porque não tinha envelope nos negócios de dízimo. Então assim, era reunião para isso, tem que pôr envelope no negócio de dízimo, tem que chegar um pouquinho mais cedo para preparar a ceia, tem que dar uma limpada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então era reunião para isso. E eu saí da JS Amarela às 7h30, a reunião era 8 horas, eu tinha uma Tio Dayzinha azul 93, enrolei o cabo dessa Tio Day para chegar lá no horário da reunião. Um cachorro passou na minha frente ali na Badiba City, eu mandei no meio do cachorro, irmão, não teve dó. Caí com a moto e eu estava rápido, me ralei, assim, estava de blusa, né? Então ralou toda a blusa, ralou toda a calça. Eu só tinha uma coisa no meu coração, na hora que eu bati naquele cachorro e caí, comecei a rolar no chão lá, eu preciso chegar na reunião. Levantei, os outros queriam chamar SAMU, eu falei, não chama SAMU que eu preciso ir numa reunião. Bati a poeira, o cachorro estava cuspindo sangue, orei pelo cachorro ainda, encostei a moto na sarjeta, forcei para desentortar o guidão e a frente que entortou, bati, ela pegou, viu o cachorro sair correndo e ir embora como se nada tivesse acontecendo, e cheguei na reunião, tudo estrupiado, tudo rasgado, mas cheguei na reunião. Sabe por que muitas vezes algumas coisas dão certo para mim, para minha família? Nós somos fiéis. A hora que eu cheguei em casa, às 10 horas da noite, lá no São Lucreciano, a Simone falou, meu Deus, que situação que você está aí. Eu falei, bati num cachorro, mas o cachorro foi curado na minha frente, porque eu orei pelo infeliz do cachorro que me derrubou. Fui na reunião e cheguei 2 minutos antecipado ainda cheguei com prazo. É isso que Jesus quer de nós, irmãos, fidelidade. Não adianta você comprar presentes, trazer boas ofertas aqui na igreja, não adianta, Ele quer fidelidade. Vou dar o exemplo, semana passada, quarta-feira eu preguei aqui sobre
Cantares de Salomão, e eu expliquei que o livro de Cantares é um livro de amor entre Salomão e a Sulamita, e nada mais é que uma história de amor entre a igreja e Cristo. Então eu vou usar o casamento, como a Bíblia usa muitas vezes o casamento para exemplificar a igreja e Cristo. Não adianta você dar as melhores joias para o seu cônjuge se você trai ela. A traição é pior, porque não tem fidelidade, não tem amor. Não adianta você ficar em casa com o seu filho no final de semana, depois de trabalhar, no celular. Não adianta, porque você está lá, mas você não está dando um tempo precioso para ele. As águas estão no joelho. Você precisa ter um tempo de qualidade, um tempo ali sozinho com aquela pessoa. E Jesus está chamando, Ele está falando: eu paguei o preço pela sua vida. As águas estão saindo do altar a todo momento. As águas estão disponíveis e vocês não querem. Deus me trouxe até um negócio no coração aqui, e antes de orar eu vou comentar isso com vocês. Alguém já assistiu o filme O Livro de Eli? O que mais eles queriam, irmãos? A última Bíblia, não era? A última Bíblia, porque já não tinham mais os pastores. Os pastores, a igreja havia sido arrebatado. Só virou a desgraça dos últimos dias, que é a grande tribulação. E o Eli estava com o último exemplar da Bíblia, correndo e guardando esse livro, porque eles queriam ler o livro. Na hora que eles foram ler o livro, como é que era a Bíblia, irmãos? Era, como que fala lá? Braille. Nossa, eu estou com hebraico na cabeça, e eu para não falar besteira, eu estou esperando alguém falar. Braille. Sabe por quê, irmãos? Essas águas, por que Deus mostrou para Ezequiel que as águas iam jorrar do altar? Porque elas vão parar. A igreja que nós temos hoje, pregada através da palavra, ela vai acabar. E é só você prestar atenção no noticiário, nas lutas dessas pessoas que nós vemos hoje aí, de política, isso e aquilo. Nada mais é que o diabo querendo que pare a pregação do Evangelho, e ela vai parar. Aí as pessoas vão querer ir na casa para receber as águas purificadoras, mas não vai ter mais. As pessoas vão querer uma célula na sua casa, mas não vai poder ter mais, porque vai ter perseguição. Até o momento que Jesus restabeleça tudo, volte o milênio, desça lá Nova Jerusalém, o Éden, e as águas saiam do altar, como ele disse ali. Hoje nós temos essas águas. Hoje nós temos acesso livre à igreja, à casa do Senhor. Mas muitas vezes a gente menospreza, despreza, troca qualquer coisa pelo culto. Eu vou falar uma coisa aqui, às vezes as pessoas podem até achar ruim, eu não tenho problema nenhum com isso, mas irmãos, eu percebo às vezes na voz da pessoa alegria quando ela arrumou um motivo para não vir na igreja. Ela fala com orgulho, porque não liga, né? Hoje em dia é WhatsApp, né? Tudo é WhatsApp. Pastor, olha, eu estou te ligando, eu estou te mandando essa mensagem porque eu não vou conseguir, porque aconteceu isso, morreu o cachorro da vizinha e vai ter um velório lá. Mas arrumou um motivo para não ir. Eu tinha todos os motivos para mandar uma mensagem para Lucineide Rodrigues e falar: eu não posso ir porque aconteceu isso, aquilo. Não é motivo. O meu compromisso não era com a Lucineide, era com Jesus. O meu compromisso é com o Senhor. Eu tinha todos os motivos para fechar a igreja na pandemia e falar: larga a mão disso aí. Mas o meu compromisso não é com vocês, é com Jesus. E Jesus está falando: vem para a água mais profunda, vem um pouquinho mais, deixa o velho homem, deixa as suas velhas atitudes, mude a sua forma de pensar e viva o melhor que eu tenho para você.
É dinheiro que você quer? Eu tenho condição de te dar muito mais dinheiro do que você tem hoje, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. É saúde que você quer? Eu posso te dar mais saúde que esse inferno dessa vacina, que hoje em dia é o bezerro de ouro da época de Moisés. Todo mundo idolatrando a vacina, a vacina, a vacina. Um monte de gente, irmãos, pode anotar o que eu estou falando, vai tomar esse inferno dessa vacina e vai morrer de AIDS, vai morrer de câncer, vai morrer de atropelamento, vai morrer de acidente. Porque Deus vai mostrar para as pessoas que a vacina não pode dar a vida eterna para uma pessoa. Mas as pessoas colocam uma confiança, porque é onde elas podem se apoiar. Eu posso me apoiar aqui eu caio. Então não vão me lançar. E Jesus está falando para mim e para você nesta noite: vem mais. Para de confiar naquilo que te dá sustentação. Para de confiar naquilo que o homem prega. Vem mais profundo. Eu consigo te sustentar. Eu consigo te dar muito mais. E no final você vai alcançar a salvação. Aleluia, Senhor. Um dia Jesus parou de confiar naquilo que dava sustentação para ele. Por mais que Jesus tinha uma vida vitoriosa, com milagres, com curas, com libertações, com restaurações, aclamado pelo povo, por mais que Jesus vivesse uma vida boa aqui na terra, uma vida de realização. Por que eu falo isso, irmãos? Porque quando nós encontramos o nosso propósito, se você está sofrendo hoje, escuta o que eu estou falando, é porque você não conhece o seu propósito ainda. Você está vivendo muitas vezes o propósito que as pessoas colocaram para você, o propósito que você acha que é o seu, mas o dia que você encontrar o seu propósito, você não vai sofrer mais. Jesus vivia o seu propósito, e a Bíblia fala que mesmo tendo sustentação, mesmo tendo uma vida inteira pela frente, porque ele tinha 32 anos e meio, acredita, a Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice e apresentou diante dos discípulos e disse: bebei, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai este cálice, que é o meu sangue que é derramado como uma nova aliança para a vida de vocês. Jesus, querendo ou não, irmãos, ele estava saindo das águas nos joelhos, nos artelhos, e entrando no mar. E ele fez isso na noite em que ele foi traído. Tomou o pão e o cálice e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei e bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês lembrarão da minha morte até que eu venha. Como que você vai ser lembrado, irmãos? Se você partir hoje, qual que é a lembrança que vai ficar da tua história? Uma pessoa que se despiu do velho homem, mudou a sua forma de pensar e tinha um propósito de vida eterna diante do Senhor? Ou mais um louco que passou, que fez, que não mudou? Irmão, vocês já viram a lagarta? A lagarta, para ela virar essa borboleta linda, que lá em casa o povo morre de medo de borboleta, nunca vi igual. Borboleta é coisa, mas dizem que borboleta dentro de casa é até bênção, né? Ela se despoja da velha criatura, sim ou não? Ela entra num casulo e morre para ela mesma. E depois de um tempo, ela nasce com asas e voa. A lagarta tem um propósito, e o propósito dela é entrar naquele casulo e sair uma borboleta, e elas cumprem o seu propósito. Os cachorros têm um propósito,
quer guardar a casa, latir quando vê um erro, uma coisa errada perto da sua casa, de onde ele está, e ele cumpre o seu propósito. O passarinho tem propósitos, todos os animais têm propósitos, e eles cumprem o seu propósito, e são chamados de animal. Eu acho que devia mudar, né? O animal devia ser nós, né? Porque muitas vezes nós não cumprimos o nosso propósito. E o nosso propósito é tão simples: aprender de Jesus, aprender do Senhor, comer o pão, beber o cálice, até que Ele venha. E o dia que Ele vir, o seu nome vai estar escrito lá no livro da vida. E Ele vai falar: fulano cumpriu o seu propósito, ciclano cumpriu o seu propósito, Beltrano cumpriu o seu propósito. Alguns Ele vai passar diretão, alguns vai, porque foram salvos pela graça, mas alguns cumpriram o seu propósito, assim como a lagarta cumpre o seu propósito. O que Jesus está falando para nós hoje, irmãos: largue o velho homem, aquilo que te dava sustentação, aquilo que te dava alegrias. Venha para o rio mais fundo, venha para a parte mais fundo. Eu tenho muito mais para acrescentar na vida de vocês, tenho muito mais para dar para vocês do que aquilo que vocês confiam. Aleluia! Quando a Bíblia fala em águas, muitas vezes ela está falando de pessoas. Quando ela está falando em mar, multidões, nações. Então a gente tem que entender muitas vezes que as palavras, principalmente da Bíblia, são metáforas muitas vezes para levar o conhecimento. Então muitas vezes o que Deus quer falar quando Ele fala que as águas alcançaram o mar é: a palavra de Deus, a água purificadora alcançou as pessoas, as nações, através do sangue e do corpo de Jesus. E para encerrar, eu quero ler o versículo 8 de Ezequiel 47, que diz o seguinte: então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no mar e, tendo levadas ao mar, sararão as águas. Amém? Essa palavra, quando é levada e ouvida por vocês, chegam no mar, ou seja, chega para as pessoas, ela tem poder para sarar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para renovar, ela tem poder para te trazer alegria, paz, esperança aqui nessa terra. Então eu estou falando assim, a água que sai, quando ela chega e alcança o mar, ou seja, as pessoas, ela tem poder para sarar. Mas o que o mundo está pregando? Isolamento, fique sozinho, fique em casa. A doença. Eu sempre sou criticado por falar isso, irmãos. Mas é a maior realidade que nós temos. Morrer todo mundo vai. Não sei a hora, mas vai. É a única coisa que nós sabemos. É a única coisa que nós temos certeza. Mas para onde nós vamos? Essa é a pergunta. Morreu hoje, com Covid, sem Covid, do jeito que for. Vai para onde? Vai para onde?